a juventude de hoje, com esses celulares na mão e essas redes sociais que mais parecem um palco onde todos querem ser estrelas. Quando eu era jovem, nos anos 50 e 60, o mundo era bem diferente, meu amigo. O que mais importava era o esforço, o trabalho duro e o respeito pela comunidade. A gente não passava o tempo tirando selfies e se preocupando com quantos likes a foto ia receber. Não, senhor. O foco estava em construir uma vida sólida, em ser alguém de valor, alguém que sabia que o caminho para o sucesso era o suor do rosto, o trabalho árduo e a dedicação. Me chamo Paulo e, quando eu tinha a idade dessa moçada de agora, eu mal sabia o que era conforto. A vida não era fácil, mas a gente não reclamava. Tínhamos o que tínhamos e fazíamos o melhor com o que nos foi dado. A gente não ficava esperando que o governo ou qualquer outro nos desse algo. A gente tinha que correr atrás do próprio futuro. Trabalhar na roça, ajudar os pais, estudar nas escolas precárias, mas tudo com uma intenção clara: construir algo para o futuro. Agora, me olhem. Vejo essa geração Z, que tem tudo nas mãos, com a vida mais fácil do que a gente jamais imaginou, e, ainda assim, parece que o tempo passa e eles não sabem o que fazer com ele. O que é isso de ficar o dia inteiro nas redes sociais, fazendo postagens e esperando o reconhecimento dos outros? Na minha época, se a gente queria respeito, tinha que conquistar com trabalho. Não existia essa ideia de aparecer o tempo todo. A gente queria conquistar, e as coisas aconteciam devagar, mas com um propósito. E, se as coisas demorassem para acontecer, a gente não se desesperava. Sabíamos que o valor estava no esforço diário. Hoje, não. Cada geração que passa parece mais preocupada com a imagem do que com o conteúdo, com a fachada do que com a essência. Meus filhos, por exemplo, não entendem quando eu falo que, para ser alguém de respeito, a vida precisa ser construída tijolo por tijolo. Eles olham para as celebridades da internet e acham que a vida é só isso: fama, reconhecimento instantâneo e curtidas. Isso não me entra na cabeça. Que tipo de vida é essa, onde tudo se resume a um clique e um sorriso forçado na frente da câmera? Quando era jovem, eu saía de manhã para trabalhar, lavrava a terra, cortava lenha, e, mesmo quando o cansaço tomava conta de mim, eu sentia que cada passo valia a pena. Não tinha essa pressão de ser top ou popular em alguma rede social. O que importava era a nossa palavra, o nosso caráter, o que construíamos com a nossa força de vontade. E, se alguém precisava de ajuda, a gente estava ali para estender a mão, porque era assim que a vida funcionava. Hoje, vejo muitos jovens saindo da escola, com diplomas, mas sem saber o que fazer da vida, sem saber como enfrentar o mercado de trabalho. Quando a gente tinha 18, 20 anos, o que mais queríamos era arregaçar as mangas e ganhar a vida, construir uma casa, ajudar os pais, ser alguém que fizesse a diferença. Eu não ficava preocupado com o que os outros achavam de mim. O que eu queria era mostrar, através do meu trabalho, quem eu era. Agora, tudo é muito rápido, é tudo imediato, e quando algo não dá certo, a geração de hoje parece não ter paciência para esperar, para lutar. Eles ficam frustrados muito facilmente, não entendem que, na vida, nada vem de graça. A gente tinha que ralar para conquistar, e não achava que o mundo nos devia nada. Hoje, parece que o mundo é o culpado por tudo. Se não tem emprego, se não tem oportunidade, é culpa do sistema, é culpa do governo, é culpa de tudo, menos da falta de vontade de lutar. Eu não estou dizendo que a tecnologia não trouxe benefícios. Claro que trouxe. Facilitou a vida em muitas coisas, abriu portas, criou oportunidades. Mas é como se essa geração tivesse se perdido nela mesma, nos números, nas telas, no virtual. Eles não sabem mais o valor do trabalho duro, o sabor da conquista depois de um esforço imenso. E me entristece, porque o que vejo não é o futuro promissor que eu imaginava, mas um futuro onde muitos estão perdidos, aguardando o clique perfeito para o sucesso. Sabe, se eu pudesse dar um conselho para essa juventude, seria: levanta essa cabeça, desliga esse celular, e vai trabalhar. O mundo lá fora não vai te dar nada de mão beijada. A vida exige suor, exige perseverança. E quando as coisas ficarem difíceis, e vão ficar difíceis, é aí que você vai ver o verdadeiro valor daquilo que você construiu. É nesse momento que a gente percebe o que realmente importa. Na minha época, não importava o que os outros pensavam, o que importava era o que a gente fazia de fato, como cuidava das pessoas e da nossa própria vida. Eu olhava para a minha vida, para a vida da minha família, e sabia que estávamos fazendo a coisa certa. E, mesmo com todas as dificuldades, eu sentia orgulho de ser quem eu era. Então, se você, jovem, está me ouvindo, entenda: a vida não é feita de likes, não é feita de reconhecimento instantâneo. A vida é feita de trabalho, de esforço, de resiliência.
E se você tem essa visão de vida, eu posso garantir que o futuro será bem mais gratificante do que você imagina. Mas, por favor, não se perca nas redes sociais e nas imagens falsas do sucesso. O verdadeiro sucesso está no que você constrói de verdade, no que você faz para melhorar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Essa geração Z, com toda essa liberdade, deveria aproveitar melhor as oportunidades que tem. Porque, ao contrário de mim, que tive que lutar pela minha independência e pelo meu futuro, vocês já nasceram com tantas portas abertas. Mas é preciso fazer algo com isso, e não esperar que tudo seja dado. Eu vejo que é possível ser grande, ser alguém de respeito e conquistar o que realmente importa. Se depender de esforço, paciência e caráter, a geração de hoje tem tudo para ser mais do que eu fui. Só falta saber valorizar isso. Na época em que eu era jovem, o mundo parecia mais simples, mas as dificuldades eram imensas. Não havia o conforto que vejo hoje, com tantas opções de lazer, tecnologia e entretenimento à disposição de todos. A nossa diversão era simples e geralmente envolvia estar com a família ou com os amigos. Não havia tanta pressa para ser alguém ou para aparecer para os outros. A gente se preocupava em ser alguém de verdade, não em ser visto. A sociedade então era mais focada no trabalho, na honestidade, no esforço constante. Não havia essa mentalidade de tudo é fácil ou tudo vem rápido. Se a gente queria alguma coisa, tínhamos que batalhar por isso. Não era vergonha nenhuma dar duro no campo, ou ter que trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo para garantir o sustento. A vida exigia que a gente fosse forte, que soubéssemos enfrentar dificuldades com coragem e sem reclamar. E hoje, quando olho para os jovens de agora, vejo que a mentalidade mudou tanto. Eles parecem acreditar que, se não conquistarem algo rapidamente, algo está errado com o mundo. Estão sempre correndo atrás de uma fama instantânea, uma visibilidade que parece ser o objetivo principal. Mas a realidade é que a vida não é feita de frases e likes. A vida é feita de suor, de fracassos, e, principalmente, de paciência. E, quando olho para essa geração Z, parece que eles estão tão focados em parecerem bem-sucedidos que se esquecem de realmente trabalhar para conquistar isso. Na minha juventude, a educação também era muito diferente. Eu e meus amigos sabíamos que a escola era uma chance de melhorar de vida, de aprender algo que nos permitiria ter um futuro melhor. Quando a gente saía da escola, íamos direto para o trabalho. Alguns de nós ajudavam nas lavouras, outros se dedicavam a ofícios manuais, mas o foco sempre foi o mesmo: construir uma base sólida para o futuro. Não havia tanto drama sobre qual profissão seguir ou sobre quais opções eu teria. Eu sabia que o trabalho duro seria o que me levaria adiante. Mas hoje, vejo a juventude perdida, com tantos caminhos e oportunidades, e ainda assim, muitos não sabem por onde começar. Eles querem começar do topo, mas se esquecem que o topo é alcançado com muitos passos e com muito esforço. O simples fato de estudar e trabalhar para algo parece ser algo subestimado. A coisa mais importante para essa geração parece ser a facilidade, o imediatismo. E me preocupa profundamente ver como a educação hoje em dia está sendo tratada como uma formalidade, e não como a base para um futuro real. Eu sempre fui ensinado a dar o melhor de mim, mesmo nas situações mais difíceis. Se tinha que limpar a garagem, ou ajudar na roça, eu fazia com o coração, porque sabia que o trabalho era a chave para qualquer conquista. Eu aprendi que a verdadeira dignidade vem do esforço. Isso, infelizmente, parece estar sendo perdido. Hoje, parece que o trabalho foi substituído pela busca incessante por likes e fama. É um novo tipo de validação, onde a pessoa se sente bem apenas se for bem vista por outros. E, sinceramente, não é isso que vai garantir a estabilidade da vida de ninguém. O trabalho não é sobre o que você posta, é sobre o que você faz para garantir o seu futuro e o das pessoas ao seu redor. E, quando olho para o comportamento da geração de hoje, fico abismado. A falta de respeito pelas gerações anteriores, pela sabedoria que vem com a experiência, é algo que me entristece profundamente. Hoje, parece que os mais velhos são vistos como obsoletos, como se todo o conhecimento adquirido ao longo de anos não tivesse valor. No passado, tínhamos um profundo respeito pelos mais velhos. Eles eram aqueles que nos guiavam, que compartilhavam histórias, que nos ensinavam sobre a vida e o trabalho. Agora, os jovens acham que sabem de tudo. Eles acham que estão muito à frente de todos, com a tecnologia e as redes sociais ao alcance das mãos. Mas, no fundo, percebo que estão se perdendo. Perdem o contato com o que realmente importa. Eles se iludem com a ideia de que a vida pode ser fácil, e se esquecem que a vida é feita de altos e baixos. O importante é saber lidar com as dificuldades e não achar que alguém vai te dar o que você precisa de graça. A geração Z tem tudo a seu favor, tem educação, tem recursos, tem oportunidades, mas falta foco.
Eles estão tão preocupados em aparecer, em ser aceitos, que não têm noção do que realmente importa. O que vale mesmo é o caráter, o esforço, a dedicação. E, se ao menos essa geração se concentrasse mais em construir algo real, ao invés de se preocupar com a aparência, o país, sem dúvida, seria muito melhor. Eu não estou dizendo que tudo foi perfeito na minha época, nem que a vida era fácil. Tínhamos nossas dificuldades, nossas lutas, mas sempre acreditamos que o esforço, a dedicação e a paciência nos levariam para algum lugar. Hoje, vejo uma juventude que parece ter perdido essa visão. Muitos não sabem mais o que é se esforçar de verdade. E isso, meu amigo, é algo que me assusta profundamente. Para mim, a verdadeira grandeza vem do trabalho árduo, da perseverança e da humildade. Eu aprendi isso com meus pais, com meus avós, e o que mais quero é passar esse legado adiante. Mas vejo que, para muitos hoje, o legado não é mais de trabalho duro, é de sucesso rápido e superficial. E é por isso que, ao olhar para o Brasil hoje, eu vejo um país sem rumo. A sociedade precisa resgatar a noção de que, sem trabalho, sem foco, não há futuro. O resto é só uma fachada vazia. Eu lembro como se fosse ontem, o tempo em que, com pouco, a gente se sentia grato por tudo o que tinha. A vida não era cheia de facilidades, mas a gente sabia que cada esforço, cada passo dado em direção a um objetivo, tinha um valor imensurável. Hoje, quando olho para a geração de agora, fico me perguntando: onde foi que a coisa mudou? Como é que o país chegou a esse ponto, em que a maioria dos jovens acredita que a vida vai ser fácil, que tudo vai ser entregue de bandeja? Na minha época, quando alguém dizia que queria melhorar de vida, isso significava colocar a mão na massa e trabalhar duro, sem esperar por milagres. Não tinha essa história de oportunidade fácil, ou talento sem esforço. Era só trabalho, suor e persistência. Os meninos e meninas da minha geração começaram a trabalhar desde cedo, seja no campo ou em alguma oficina. A escola era importante, claro, mas o trabalho também era. As famílias valorizavam a educação, mas sabiam que, para sobreviver, a mão de obra também contava. E foi assim que muitos de nós conseguimos construir algo, sempre com o esforço de cada um. Agora, vejo a juventude de hoje e não posso deixar de me preocupar. Eles têm tudo o que precisavam para prosperar. A tecnologia está ao alcance de todos, a informação está disponível 24 horas por dia, mas, parece que a maioria não sabe o que fazer com isso. Tudo se tornou uma busca por reconhecimento rápido e por status. Muitos não sabem mais o que é trabalhar com as próprias mãos, o que é suar, ralar para conseguir alguma coisa. Ao invés de lutar para ter um futuro melhor, muitos estão mais preocupados com a aparência, com o que os outros pensam. Eu fico vendo esses jovens com os seus celulares, tirando fotos, postando o tempo inteiro, tentando a todo custo mostrar que estão vivendo a vida dos sonhos. Mas a vida não é isso. Não é sobre quem tem a melhor foto, o melhor filtro, ou o número de seguidores. A vida é feita de escolhas, de trabalho, de sacrifícios. E, sinceramente, não consigo ver muitos dessa geração fazendo o que realmente importa, batalhando para conquistar algo sólido, duradouro. Eles querem tudo na hora, sem saber o preço do que estão pedindo. Me assusta ainda mais ver como muitos acham que a política e as questões sociais vão resolver tudo. Como se o governo fosse responsável por cada detalhe da vida deles. Na minha época, a gente sabia que a responsabilidade estava nas nossas mãos. Se a gente não fosse atrás, ninguém faria por nós. Mas hoje, vejo uma geração que quer tudo sem se esforçar, que exige mudanças e benefícios sem entender o valor da conquista. Sabe, na minha época, a gente respeitava as regras. Tínhamos princípios, valores que eram passados de geração em geração. A moral e a ética eram pilares da nossa convivência, e quem não cumpria com isso, era cobrado. Não havia essa coisa de passar a mão na cabeça ou achar que o mundo deve se moldar ao seu redor. A gente sabia que o mundo não gira em torno de nós, que para conseguir algo, era necessário dar o primeiro passo, lutar por isso e ter paciência. Hoje, vejo jovens que querem resultados rápidos, mas não têm paciência para enfrentar as dificuldades. Eles querem ser reconhecidos, querem alcançar o topo, mas não entendem que o topo é uma construção. Não é uma escada que você sobe sem dar um passo atrás. O sucesso leva tempo, leva luta, leva a humildade de saber que ninguém é maior que o outro. E é isso que me preocupa, porque parece que a geração Z perdeu essa noção. Eu não sou contra o progresso, nem contra as mudanças. Vejo muitas coisas boas nas inovações tecnológicas, nas facilidades que a modernidade trouxe. Mas fico triste de ver que, ao mesmo tempo, muitos perderam o foco. O foco no que realmente importa, no trabalho, na educação, no respeito. No tempo em que a gente realmente conquistava as coisas.
Não é a quantidade de likes, nem a popularidade, que vai fazer alguém bem-sucedido na vida. O que faz alguém bem-sucedido é o trabalho árduo, a humildade e a paciência. Quando olhava para os meus pais, para os meus avós, via um amor pelo trabalho que me inspirava. Eles acreditavam que o sucesso estava na luta diária. A gente não tinha tempo para frescura, para se preocupar com o que os outros estavam dizendo. Cada um sabia do seu papel, sabia o que tinha que fazer. Quando meu pai falava, a gente ouvia. Não era porque ele era mais velho, mas porque ele tinha vivido e aprendido de forma prática. As lições dele não vinham de livros, mas da experiência, e essa experiência era respeitada. Hoje, vejo muitos jovens que não querem ouvir as lições daqueles que vieram antes deles. Eles acham que sabem tudo, que o que os mais velhos dizem já não se aplica mais. E esse é o maior erro que eles cometem. O mundo não muda do dia para a noite, e, sem entender os erros e acertos do passado, como vão construir um futuro melhor? Eu sei que a geração de hoje tem seu valor, que eles são inteligentes e têm muitas oportunidades que nós não tivemos. Mas a falta de foco, a busca incessante por aprovação externa, e a ideia de que tudo deve ser fácil, sem esforço, estão colocando obstáculos onde não deveriam existir. O verdadeiro valor da vida está em trabalhar por ela, em conquistar o que se quer com esforço e persistência. A vida não é sobre ser famoso, não é sobre ser reconhecido em uma tela. A vida é sobre as conquistas reais, as que você alcança ao se esforçar, ao aprender, ao ser humilde. E, no fim, o que fica não é a fama, mas a construção sólida de um futuro melhor para si mesmo e para os outros. Se essa geração aprender isso, ela será capaz de realizar grandes coisas. Mas, se continuar acreditando que tudo vai cair do céu, o futuro será mais difícil do que eles imaginam. Eu só espero que, com o tempo, eles percebam isso. Que comecem a se focar no que realmente importa, no trabalho, na ética, no respeito e na paciência. Porque o caminho para o sucesso nunca foi fácil, e nunca será. Mas se eles tiverem foco, com certeza conseguirão conquistar o que almejam. Eu sei que muitos vão me chamar de dinossauro ou de velho rabugento por estar falando assim, mas a verdade é que me dói ver tudo o que está acontecendo. Me dói ver tanta gente com tanto potencial, com tantas oportunidades, mas sem saber como usá-las. Parece que a geração de hoje está esperando que tudo seja dado de bandeja, que as coisas aconteçam sem muito esforço. Quando vejo isso, eu não posso deixar de me perguntar: será que esses jovens realmente entenderam o valor do trabalho? Eles sabem o quanto é difícil conquistar o que se quer na vida? Lembro-me de quando eu era jovem, e os desafios pareciam muito mais claros. Não tínhamos redes sociais para nos distrair, não tínhamos celulares ou videogames para nos entreter. O foco estava em estudar, trabalhar e ajudar a família. Quando eu tinha 15 anos, já ajudava meu pai na oficina e, à noite, estudava até tarde. O tempo era curto, as dificuldades eram muitas, mas a recompensa estava em poder olhar para trás e ver que, a cada esforço, a cada dia de trabalho, estávamos construindo algo. Hoje, vejo esses jovens que, com todas as ferramentas que têm à disposição, ainda se sentem perdidos. Como é possível? As coisas se tornaram fáceis demais, ao meu ver. Tem toda essa tecnologia que facilita a vida, mas, ao mesmo tempo, faz as pessoas se perderem. Elas não sabem o que é fazer um trabalho árduo, o que é suar a camisa e fazer por merecer. Eu não estou falando que a tecnologia é ruim, não. Claro que ela tem seus benefícios, ela nos conecta de forma incrível, ajuda em diversas áreas. Mas o que vejo é uma geração que está ficando obcecada pela aparência, pela vida virtual, pelo número de seguidores e likes. Parece que o sucesso está medido em números na tela e não mais no esforço diário. Sabe, eu fico triste de ver que muitos jovens não têm mais a paciência para aprender como nós aprendemos. Não sabem o valor de um trabalho feito com as próprias mãos, de uma luta diária que exige mais do que apenas querer. Na minha época, se você quisesse alguma coisa, você ia atrás. Não tinha essa história de esperar uma oportunidade surgir do nada. Você ia lá, fazia, e conquistava. Não havia essa comodidade toda que vejo hoje, não. E, sinceramente, não sei se isso é bom ou ruim. Hoje, muitos dos meus netos ficam em casa o dia todo, jogando videogame, falando com amigos no celular, postando fotos em redes sociais. E eu fico me perguntando: será que eles sabem o que é realmente lutar por algo? Sabem o que é acordar cedo, enfrentar o dia com coragem, e trabalhar para conquistar o que quer? A resposta, ao que parece, é não. E isso é algo que me preocupa, porque, como disse, a vida não é fácil. Para conseguir o que queremos, temos que batalhar por isso. Não existe essa de pular etapas. Você tem que passar pelas dificuldades, aprender com elas e só então colher os frutos. E, quando vejo essa geração se queixar tanto, me lembro de como minha geração era diferente.
Claro, a gente também tinha nossos problemas, as dificuldades, os desafios. Mas havia um senso de coletividade, de responsabilidade com o todo. As pessoas sabiam que, se quisessem mudar a sua vida, teriam que trabalhar para isso. Não havia essa ideia de que o governo, as redes sociais ou qualquer outra coisa deveria fazer isso por você. O poder estava nas suas mãos. E se você não tivesse a atitude necessária para ir atrás, o mundo não ia parar para te esperar. Por isso, vejo com muita preocupação a falta de direção que muitos jovens têm hoje. Eles têm tudo à disposição, mas, ao mesmo tempo, parecem estar mais perdidos do que nunca. Não sabem o que fazer com tanto potencial, com tanto acesso à informação. E o pior de tudo é que muitos não sabem sequer o que é preciso fazer para conquistar algo real, algo que dure. Eles querem tudo rápido, tudo fácil. E isso é perigoso. No fundo, o que me dá esperança é que, como sempre aconteceu, os ciclos se repetem. A geração que hoje parece perdida vai um dia se dar conta de que a vida não é fácil e vai aprender a lutar por ela. Os tempos difíceis vão chegar, as dificuldades vão bater à porta, e, quando isso acontecer, espero que eles lembrem do que estão fazendo agora e busquem a força necessária para enfrentar o mundo de frente. A vida vai ensinar, como sempre ensinou. Eu só espero que eles consigam perceber, antes que seja tarde, que nada é fácil, nada é dado. Tudo se conquista com trabalho, esforço e paciência. E quando a geração de agora finalmente aprender isso, talvez o Brasil volte a ser o país que tinha potencial para ser. Um lugar onde as pessoas, independentemente da idade ou da classe social, sabiam o valor de lutar por um futuro melhor. Eu não sou contra os avanços, os novos tempos, mas sou contra o fato de que muitos perderam o foco, perderam o entendimento de que o verdadeiro valor da vida está no esforço, no trabalho árduo e na perseverança. A sociedade de hoje precisa entender que, por mais fácil que seja ter acesso a tantas coisas, o trabalho continua sendo o único caminho para o sucesso verdadeiro. Então, espero que, com o tempo, essa geração encontre o caminho certo. Não é tarde. Nunca é tarde para recomeçar e descobrir o valor do trabalho duro. Mas, claro, enquanto isso, fico observando tudo isso com um misto de preocupação e frustração. Esses jovens, com tantos recursos à disposição, estão fazendo um uso tão superficial deles. Estão trocando o verdadeiro aprendizado pela facilidade de tudo. Isso é uma pena, porque sei que a vida real não é assim. Não adianta ter tudo nas mãos se você não souber o que fazer com isso. Lembro-me de como, na minha juventude, o aprendizado era muito mais difícil. Não tinha esse monte de ferramentas online, não tinha essa facilidade toda de se comunicar e aprender instantaneamente. Se eu queria saber de algo, eu ia atrás. Passava horas na biblioteca, conversava com os mais velhos, tentava aprender com a experiência deles. Hoje, tudo é tão fácil, mas a facilidade não trouxe o valor que o aprendizado tinha na minha época. As pessoas não valorizam o conhecimento como antes. Outro ponto que me deixa irritado é a falta de respeito. Antigamente, havia uma educação implícita, sabia? Os jovens tinham respeito pelos mais velhos, pelos professores, pelas autoridades. Não existia esse desdém que vejo hoje. A ideia de que todo mundo tem que ser igual ou que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, sem se importar com os outros, é um reflexo claro de uma falta de valores essenciais. E o pior é que, muitas vezes, eles não percebem como isso afeta a convivência social. Não é só sobre você ser livre para fazer o que quiser, é sobre o respeito ao próximo, sobre a convivência harmoniosa e respeitosa. Isso, sim, deveria ser a base de qualquer sociedade. Eu me lembro de quando a palavra do professor era respeitada. A escola era um lugar de aprendizado, de disciplina, onde você se sentia desafiado a crescer, a se tornar alguém melhor. Não era um lugar para se divertir ou para fazer piada com os outros. Hoje em dia, vejo crianças e jovens jogando o tempo fora, sem saber aproveitar as oportunidades que têm. E, o mais triste, é que muitos nem têm noção de como a educação pode transformar suas vidas. No meu tempo, a educação era vista como a chave para um futuro melhor. Agora, vejo que muitos desvalorizam isso. Além disso, a facilidade com que os jovens acessam a informação hoje é impressionante. Mas, ao mesmo tempo, é assustador como eles não sabem usá-la da maneira certa. A informação, que antes era um bem escasso e difícil de se encontrar, agora está ao alcance de todos. Mas de que adianta saber de tudo se não há uma base sólida para entender e aplicar esse conhecimento? Saber algo é uma coisa, entender é outra. E, para entender, é preciso ter disciplina, é preciso ter um esforço contínuo. Hoje, vejo muita superficialidade e pouco aprofundamento. As pessoas não querem mais investir tempo para aprender a fundo, para se dedicar de verdade. Essa geração, me parece, quer a solução rápida.
Querem ser bem-sucedidos sem a luta que deveria vir com a jornada. Apressam-se, querem tudo para ontem, mas esquecem que o verdadeiro valor da conquista vem do caminho, do esforço diário, da persistência. Não adianta ter um monte de seguidores nas redes sociais se, na vida real, você não sabe o que fazer com isso. Não adianta ser famoso na internet se você não sabe lidar com os desafios do mundo real. E, ao final, o que me preocupa mais é o fato de que muitos jovens não entendem o quão importante é o legado que estão construindo. Eles estão tão preocupados com o presente, com a fama momentânea, que esquecem de construir algo que realmente dure, algo que possa impactar positivamente a sociedade. A nossa geração sabia que, se não construísse um futuro sólido, com trabalho e dedicação, nada seria duradouro. Eles, por outro lado, parecem viver no agora, como se o amanhã fosse garantido. Eu sei, isso tudo soa como um desabafo de um velho, não é? Mas não é só isso. Eu falo com o coração aberto, porque vejo o que está acontecendo e me preocupo com o futuro dessa geração. Eu quero que eles percebam o valor do trabalho duro, do respeito, da educação verdadeira e da convivência harmônica. Porque, sem esses pilares, sem esses valores, eles vão se perder no meio de tantas distrações e facilidades. E o que restará é um futuro sem fundamento, sem estrutura, sem um propósito real. Isso me assusta. Eu espero que, de alguma forma, as coisas possam mudar, que essa geração consiga perceber o quanto o verdadeiro sucesso está em construir algo sólido e duradouro, algo que realmente tenha um impacto positivo no mundo. E, se algum dia eles olharem para o passado e perceberem que o que construíram foi mais do que uma fachada, mais do que uma vida virtual, então, quem sabe, eles entenderão o que realmente importa. Agora, peço a você, meu jovem, que me ouça. Não ignore o que estou dizendo. Aproveite a sua juventude, aproveite as oportunidades que tem, mas nunca se esqueça de que a verdadeira grandeza vem do esforço, do aprendizado contínuo e do respeito. Não espere que o mundo mude por você. Mude o mundo com suas atitudes. Trabalhe por aquilo que deseja, respeite o próximo e busque sempre mais. O que vale a pena é o que vem com dedicação e esforço. O resto é passageiro. Ah, e antes que eu me esqueça, se você gostou da nossa conversa e acha que essas lições podem ajudar alguém, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir e refletir sobre o que estamos falando aqui. E não se esqueça, o que faz a diferença não é o quanto temos, mas o quanto somos capazes de construir com o que temos. Agora, ao continuar, me pego pensando em como, muitas vezes, as dificuldades da vida eram vistas de forma diferente no meu tempo. A adversidade não era algo a ser temido, mas algo que nos moldava, que nos preparava para ser mais fortes, mais resolutos. Hoje, vejo que muitas pessoas da geração atual parecem ter medo de enfrentar a vida de frente. Sempre buscam uma saída rápida, uma solução fácil para os seus problemas, mas, na realidade, a verdadeira força vem da capacidade de resistir às dificuldades e aprender com elas. No meu tempo, ninguém ficava esperando por uma solução milagrosa ou um atalho. Sabíamos que o caminho era longo e árduo, e isso fazia parte do processo de crescimento. Eu sei que não é fácil ser jovem hoje, com tantas incertezas e pressões. Mas, por outro lado, a vida também tem seus desafios, e, muitas vezes, essas dificuldades são uma oportunidade para crescermos. O que me incomoda é ver que muitos não estão mais dispostos a enfrentar a luta, a gastar tempo para aprender de verdade, a errar e corrigir, a trabalhar duro para alcançar suas metas. O mundo mudou, é verdade, e com isso, a forma como nos conectamos com as pessoas e com o mundo ao nosso redor também. Mas, ao mesmo tempo, as lições da vida continuam sendo as mesmas. A verdadeira felicidade vem do esforço diário, do trabalho árduo e da construção de algo que tenha valor real. Eu vi muitos jovens da minha geração, que cresceram com espírito de dedicação e respeito, conquistando coisas grandes. Mas, agora, vejo essa geração que vive na superfície, nas redes sociais, buscando a aprovação dos outros sem saber quem realmente são ou o que realmente querem. Não se trata apenas de ser visto ou de ter likes. Trata-se de ser alguém verdadeiro, de se conhecer, de entender o valor das coisas simples da vida. E outra coisa que me chama a atenção é como a ideia de comunidade desapareceu. Nos meus tempos, a vizinhança era como uma segunda família. Todos se conheciam, se respeitavam, ajudavam uns aos outros. Hoje, vejo que as pessoas estão cada vez mais isoladas. Não se olham nos olhos, não se cumprimentam, e a solidão é uma realidade constante para muitos. Parece que o isolamento virou algo normal. Como é que isso aconteceu, meu amigo? A vida é feita de laços, de afetos, de troca. E isso, me parece, está se perdendo a cada dia. É claro que não estou dizendo que as coisas eram perfeitas antigamente.
A vida tinha seus problemas, e a opressão existia, como existiram erros durante o período da ditadura. Mas o que vejo hoje é que, apesar de toda a liberdade que temos, estamos vivendo em um mundo onde falta um propósito. A liberdade, quando não é acompanhada de responsabilidade e respeito, se torna apenas uma palavra vazia. Antes, as pessoas sabiam que a liberdade vinha com deveres, com ações concretas para melhorar o mundo ao seu redor. Não era só fazer o que se quisesse, era fazer o que fosse certo, o que fosse bom para todos. A verdadeira liberdade, a que eu vivi, era a liberdade de poder trabalhar e conquistar o que se desejava, com esforço, com perseverança. E, mais importante ainda, a liberdade de poder ser uma pessoa íntegra, que respeitava os outros e cumpria suas responsabilidades. Eu vejo que essa liberdade foi distorcida. Ela se tornou sinônimo de fazer o que bem entende, sem se importar com os outros, sem pensar nas consequências de nossas ações. Se você me perguntasse, meu amigo, eu diria que o Brasil de antes estava mais centrado, mais focado no que realmente importava. O povo sabia que, para o país crescer, era necessário trabalhar, estudar e respeitar as normas. A geração atual, por mais que tenha todas as ferramentas e oportunidades, muitas vezes não sabe como aproveitá-las da melhor maneira. O que antes era construção coletiva, agora virou uma busca individualista por sucesso instantâneo, onde as pessoas parecem mais preocupadas com a sua imagem do que com o que realmente importa, o que estamos fazendo para melhorar a nossa sociedade. E, por fim, algo que me dói no coração, é ver como o respeito pelas tradições, pelos mais velhos e pelo trabalho árduo, está se perdendo. No meu tempo, respeitar os mais velhos era uma obrigação. Aprendíamos com eles, absorvíamos as lições que a vida nos dava. Hoje, vejo que o respeito está sendo substituído pelo desprezo, pela falta de paciência para com os outros. As pessoas acham que sabem tudo, mas, na verdade, estão perdendo a capacidade de aprender com aqueles que vieram antes. O conhecimento não se aprende só na internet, se aprende com a vivência, com o olhar atento ao mundo ao nosso redor, e, mais ainda, com a experiência daqueles que já passaram por muito. Eu só espero, sinceramente, que os jovens da minha geração, e as próximas, possam perceber que a vida não é só sobre conforto e facilidades. Ela é feita de esforço, de luta, e, principalmente, de respeito. Respeito pelo outro, pelas tradições e pela vida simples, que muitas vezes é a mais verdadeira. E, se eles puderem olhar para o passado e aprender com os erros e acertos, talvez o Brasil possa voltar a ter o mesmo espírito de união e esforço que tivemos no passado. Na minha época, havia um senso de comunidade muito forte. Quando eu era mais jovem, cada dia era uma oportunidade para aprender algo novo, seja no trabalho, seja com os mais velhos da comunidade. O esforço diário era compartilhado, e as vitórias, também. A felicidade não era uma questão de ter coisas materiais, mas de ver o bem-estar da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa cidade. O sucesso estava nas pequenas vitórias, nos pequenos gestos de gentileza e colaboração. Todos sabiam que a vida era feita de trabalho duro e comprometimento. A gente sabia que um bom trabalho poderia mudar sua vida, que estudar poderia levar você a lugares que, talvez, você nunca imaginou. Hoje, ao contrário, vejo muitos jovens deslumbrados com a ideia de alcançar sucesso de maneira rápida e sem esforço. Eles buscam um futuro onde não há um propósito claro, onde não há um caminho a ser seguido. A única coisa que importa para muitos hoje é o que aparece na tela de um celular, ou quantos seguidores tem nas redes sociais. E eu me pergunto, onde está a profundidade disso? Onde está o trabalho árduo, o esforço contínuo, a dedicação que, por muito tempo, foi a base do nosso país? O Brasil sempre foi um país de oportunidades, mas também de desafios. Nós, da minha geração, entendíamos que esses desafios nos preparavam para algo maior. Ninguém esperava que as coisas caíssem do céu. Cada trabalho, cada estudo, cada esforço tinha um propósito. A gente sabia que a verdadeira conquista vinha da persistência, da vontade de melhorar, de lutar por um futuro melhor. Agora, vejo muitos jovens que acham que o mundo deve oferecer tudo sem que se precise trabalhar para isso. A ideia de que o governo ou as redes sociais devem resolver tudo, ou que o sucesso virá facilmente, é uma mentalidade que me assusta. Não é que eu não entenda que as coisas estão mudando, que as oportunidades se tornam mais acessíveis de muitas maneiras. Mas o que eu não entendo é como essas facilidades estão fazendo com que muitas pessoas percam a essência do que é realmente importante, o trabalho árduo, a dedicação e a verdadeira construção de um futuro. Quando olho para o Brasil de hoje, e comparo com o que vivíamos, fico com a sensação de que algo se perdeu. Na minha época, mesmo com todas as dificuldades, a gente acreditava em algo maior. A gente sabia que, ao levantar cedo para trabalhar, estava contribuindo para o progresso do país. Cada esforço pessoal era também um esforço coletivo, uma contribuição para o bem-estar de todos.
Hoje, essa noção de comunidade parece ter desaparecido. As pessoas pensam mais em si mesmas do que no bem-estar coletivo. A geração mais jovem parece mais preocupada em obter aprovação e fama nas redes sociais do que em fazer um trabalho que seja realmente significativo para a sociedade. A nossa sociedade, que antes era mais unida, parece estar se fragmentando. A falta de respeito, o individualismo exacerbado e o consumismo desenfreado estão tomando conta, enquanto o foco no que realmente importa, o respeito, o esforço e a construção de uma sociedade mais justa, se perde no meio da correria pela fama e pelo sucesso rápido. Não me entendam mal, não sou contra as mudanças, mas sou contra as mudanças que ignoram os valores fundamentais que nos ajudaram a crescer. O Brasil não é apenas um país de oportunidades, mas também de desafios. E é enfrentando esses desafios que crescemos. Hoje, vejo pessoas que se dizem cansadas da vida, sem força para lutar, sem perspectiva de futuro. E o pior é que elas não buscam se levantar. Não buscam aprender com as dificuldades. Na minha época, a dificuldade nos fortalecia, nos fazia mais resilientes. O trabalho duro, a escassez de recursos, as longas horas de trabalho no campo ou na cidade, eram desafios que nos ensinavam a sermos mais humildes, mais comprometidos com o outro. Era uma época em que a união era o alicerce da sociedade, onde todos sabiam que juntos, conseguiríamos superar as adversidades. Agora, parece que o individualismo tomou conta. A busca incessante pelo sucesso pessoal e imediato está deixando de lado o que realmente deveria ser o foco de todos: o bem-estar coletivo, a ajuda mútua, o respeito aos mais velhos e a contribuição para a comunidade. Isso é o que realmente nos torna grandes, não as vitórias individuais e passageiras, mas a construção conjunta de uma sociedade melhor. Quando olho para os mais jovens, vejo que, mesmo com tantas oportunidades, muitos deles não sabem o que fazer com elas. Têm acesso à educação, à tecnologia, mas não sabem como usá-las para crescer de verdade. Falam sobre mudar o mundo, mas não sabem como mudar a si mesmos. Eles querem mudar tudo ao redor, mas não conseguem nem cuidar de suas próprias vidas e responsabilidades. Acho que o maior erro da geração Z é não ter aprendido ainda o valor do esforço, do trabalho diário, da luta pela sobrevivência. Estão esperando que tudo seja fácil e rápido, quando a verdadeira vitória está em construir algo sólido ao longo do tempo, com dedicação e sacrifício. E, como sempre, eu faço a mesma pergunta: onde estão os valores que construíram o Brasil? Onde está a humildade, o trabalho duro, a fé? Onde está a compreensão de que a verdadeira felicidade vem do esforço coletivo, da união entre os povos e da construção de uma sociedade mais justa para todos? Parece que muitos se perderam no meio disso tudo. A juventude de hoje está mais interessada em aparecer nas redes sociais do que em trabalhar por um futuro melhor. E não me canso de lembrar, não é só de fama que se constrói uma vida feliz. E o pior é ver as pessoas negligenciarem os valores essenciais que, para mim, eram o alicerce da vida: o respeito, a confiança e o trabalho em equipe. E agora, meu amigo, me pergunto: será que algum dia vamos reencontrar o caminho da verdadeira prosperidade? Vamos aprender a valorizar o que realmente importa, ou vamos continuar vivendo em um mundo onde a aparência e o egoísmo tomam conta? Espero que sim. E para isso, precisamos resgatar o que perdemos: a união, a disciplina, o respeito e, claro, o trabalho duro que construiu o Brasil.